É isso aí, Conabistas. Estamos de volta para mais uma entrevista desse Conabis 2015. A última entrevista que a gente grava, na última hora com o Denis, a gente conseguiu. Agradeço, Denis, aí o esforço para estar presente. E bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre o retrato da maconha na mídia. Se a gente já conseguiu vencer esse estigma que a maconha sofria na mídia, né, até então. Denis, obrigado mesmo por todo o esforço para estar aqui na última hora. É difícil essa cidade louca que a gente vive. E já vou direto para a pergunta, para a gente não perder muito tempo. Como é que está esse retrato da maconha na mídia? E o que você poderia dizer se a gente já conseguiu vencer um pouco os estigmas que a gente tinha em relação à maconha? Legal, um prazer participar. A gente finalmente conseguir gravar. Eu acho que dizer que já vencemos os estigmas seria um exagero. Parte de mim acha que a gente nunca vai vencê-los inteiramente. Eu acho que algum nível de tensão sempre vai existir quando substâncias psicoativas estão envolvidas na conversa. Sempre vai ter gente que vai olhar para elas com muito medo. Esses tabus muito fortes são parte da natureza humana. É da natureza humana usar substâncias psicoativas, tanto quanto é da natureza humana ter tabus muito fortes, até para nos proteger dessas substâncias que realmente podem ser muito perigosas, né? O que eu percebo olhando para a mídia é que teve uma mudança muito profunda, sim. Faz pelo menos uns 15 anos que eu trabalho com esse assunto, que eu faço reportagens sobre maconha, sobre drogas, sobre políticas de drogas, e eu percebo que mudou muito profundamente o jeito de olhar para o assunto dentro das publicações jornalísticas. Quando eu comecei a lidar com esse assunto, tinha uma espécie de muralha invisível. Era um assunto que era honestamente difícil de lidar. Tinha um tom que a gente não conseguia achar. E era engraçado porque não tinha propriamente uma censura, pelo menos não nos lugares onde eu trabalhei. Não é que não pode fazer isso. Apesar de que a gente ouvia histórias de gente que foi demitida porque disse isso, porque disse aquilo, tinha uma proibição meio não declarada, não escrita, e que se traduzia às vezes numa obrigação. Tinha algumas fontes, por exemplo, que a gente tinha que ouvir sempre, tipo Laranjeira. Qualquer matéria sobre drogas, não importa o que fosse a matéria, tinha que falar com ele, que era tipo a autoridade mor do assunto. Ele sempre tinha que estar em todas as matérias. Tinha essas crenças muito sólidas, né? Eu acho que tinha uma história que eu até hoje em dia, olhando em retrospecto, eu acho que tinha uma certa boa intenção por trás, um certo senso de responsabilidade dos jornalistas. Embora jornalistas tradicionalmente sejam grandes usuários de substâncias psicoativas, o álcool principalmente, né? Mas não só isso, a natureza do trabalho, de madrugadas, a intensidade do trabalho, é muito comum que jornalistas sejam psiconautas. Ainda assim, eu acho que tinha um senso de responsabilidade na profissão, como se a gente tivesse a obrigação de advertir a juventude do perigo das drogas. Como se fosse uma irresponsabilidade nossa falar sobre drogas e falar sobre maconha em particular, sem incluir ali uma advertência muito pesada, chamando atenção para os riscos, porque vai saber, né? Vai que as crianças leiam isso e acabem querendo experimentar, né? A tal história da mensagem errada, como os americanos dizem com frequência, né? A ideia de que pode até estar certa essa informação, mas é melhor não dizer, porque vai passar a mensagem errada, as pessoas vão pensar que é outra coisa e vão querer experimentar maconha. Bom, esse senso de responsabilidade, por mais que seja bem intencionado, ele está numa contradição muito violenta com o papel social dessa minha profissão, né? A gente, teoricamente, pelo menos, a nossa matéria-prima devia ser a verdade, né? A gente devia escrever coisas que são verdade. E essa censura branca que vigorava, nem tão branca assim, né? Porque naquele tempo tinha o crime de apologia às drogas. A gente estava seriamente encarando um risco de ser preso como traficante, por fazer uma matéria que pudesse ser considerada apologética. A definição do que seria apologia era muito vaga, né? Então realmente tinham medo de ser preso quando se escrevia sobre esse assunto, embora ninguém nunca fosse, mas era uma ameaça velada que o Estado mantinha sobre os nossos pescoços, né?
E eu sinto que isso meio que acabou, que o debate está aberto. Eu acho que a decisão do Supremo em relação à marcha da maconha teve uma importância simbólica gigantesca. Eu acho que também a entrada no debate de figuras vistas como conservadoras, né, como, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique, isso deu um carimbo de assunto legítimo, de assunto relevante pra caramba, na verdade, mais do que simplesmente legítimo, né? Então, hoje em dia, você consegue falar desse assunto mais abertamente dentro das grandes redações. Eu percebo algumas matérias muito corretas, muito bem direcionadas e que seriam impossíveis há 10 anos atrás, aparecendo mesmo em canais de TV muito mainstream, né? A TV Bandeirantes ganhou um prêmio ESSO de jornalismo esse ano por uma matéria sobre a situação política atual da maconha, e você vê cada vez mais gente fazendo matéria aprofundada, né? Quando a gente fez na Super a minha primeira capa sobre maconha, que foi muitos anos atrás, 2002, se eu não me engano, aquilo foi uma novidade muito grande, né? E repercutiu pra caramba, e foi uma matéria que é interessante, as pessoas até hoje vêm falar comigo, falam, tem aquela edição guardada, aquela edição foi importante para mim. Era muito fora do tom que se esperava, né? E, bom, até por isso gerou muita revolta. Hoje eu sinto que dá para falar do assunto num tom mais tranquilo, as pessoas entendem que defender uma mudança de política não é a mesma coisa que defender a maconha ou que defender que as crianças usem maconha. Que, pelo contrário, na verdade, discutir mais abertamente esse assunto pode levar até a possibilidade de um regime que tenha um controle maior sobre o uso, né? Hoje em dia você tem um liberou geral, né? Tipo, vende-se maconha dentro de escolas do ensino básico. Porque não tem regulamentação nenhuma, não pode nada, no fundo pode tudo. Hoje a maconha é liberada. Uma regulamentação seria uma tentativa de pôr regra e de pôr lógica nesse sistema. Eu acho que se percebe isso. A gente, lá na Super, no ano passado, se dedicou bastante a falar de maconha medicinal. Foi massa, a gente acabou produzindo um longa-metragem sobre o assunto chamado Ilegal, e a gente sentiu que esse debate levou a um debate mais amplo na sociedade e provavelmente acabou influenciando certas mudanças sutis, pouco ousadas, mas assim mudanças concretas em políticas públicas. A gente percebe mais abertura para o debate. E eu acho que a mídia, a gente fala da mídia como se fosse um grupo de conspiradores. A mídia é gente, né? Eu acho até difícil falar em termos genéricos sobre a mídia. Para mim é um monte de gente com quem eu estudei junto, com quem eu trabalhei junto. Beleza, tem o dono dos veículos, mas tem também um monte de jornalista, a boa parte deles muito bem intencionado, tentando fazer bem seu trabalho em condições difíceis. Então eu acho muito difícil generalizar, mas assim, eu acho que ela reflete em grande medida a percepção da sociedade em geral, né? Nesse período que eu falei para você, 15 anos atrás, quando a mídia era tremendamente preconceituosa e ficava reescrevendo a mesma história de terror sobre a maconha que se contou ao longo do século XX inteiro, por mais que a gente saiba que fosse mentira, de certa maneira refletia um preconceito que estava muito entranhado na sociedade toda, né? E eu acho que mesmo muitos usuários de maconha nos anos 80, nos anos 90, embora usassem maconha e gostassem de maconha, talvez eles acreditassem em grande medida nesse discurso. Talvez eles achassem que estavam matando neurônios e que estavam correndo riscos e sabia-se muito pouco sobre a maconha naquela época, né? Eu acho que o conhecimento na sociedade aumentou, o debate se abriu, as políticas públicas continuam tão toscas quanto eram naquela época e até pioraram em algum aspecto, né? Em alguns aspectos. O encarceramento em massa de usuários e traficantes, por exemplo, cresceu de maneira astronômica de lá para cá. Mas o debate está mais aberto. E acho que, como consequência,
a mídia está fazendo um trabalho melhor. Quando a gente vê, Denis, em alguns locais, algumas pessoas falando sobre a maconha, a gente ainda ouve aquele discurso bem antiquado de que o rapaz vai puxar um fumo, vai sair assaltar, matar, né? Vai bater na esposa, na família, ter problemas em casa. E se isso tem alguma relação, por exemplo, com essa mídia mais mainstream que você falou, a mídia é muito diversa, mas, por exemplo, a Globo, o enfoque que a Globo dá no relação da maconha, sempre associando a casos de criminalidade, que foi apreendida tantas toneladas, o traficante Y, X, e eu sempre penso assim, vai ser um sinal de que essa cultura vai mudar quando tiver um personagem na novela das 8, na Globo, que for um maconheiro, for boa pinta e tiver uns pezinhos de maconha em casa e for preso, e isso estragar a vida da família dele, mostrar que é injusto essa prisão. Você acredita um pouco nisso, de que de repente, se essa mídia contribui muito para essa formação, a formação da opinião dessas pessoas, ou que não necessariamente, que ainda que a Globo venha fazer uma novela dessa, ainda vai ser difícil mudar a opinião desse pessoal? Eu não sei da novela da Globo, mas a Peixe Dolly do Procurando Nemo, eu tenho certeza que é maconheira, né? Porque aquela que tem problemas com a memória de curto prazo. Aliás, tem várias piadinhas cannabis friendly naquele filme infantil, né? E eu acho assim, eu tendo a ver as coisas de um jeito um pouco mais complexo do que esse que você descreveu. Eu acho que essa relação é um pouco mais dialética, assim. Eu não acho que tenha simplesmente a Globo moldando a percepção social sobre a maconha. Eu acho que é um processo que alimenta outro. Essa percepção de que maconha é coisa de bandido, de que as pessoas fumam baseado e saem estuprando as meninas pela rua, isso tá na cabeça das pessoas. Tem uma coisa no jeito da mídia trabalhar, que é uma coisa que eu passei minha carreira tentando combater e tentando evitar, que é uma certa preguiça, né? A gente... É muito duro esse trabalho, né, de fazer um jornal inteiro todo dia, né? De preencher de tinta 100 páginas de papel todo dia contando coisas novas. Você imagina que não é um trabalho mole, né? O jeito de se lidar com isso é não fazendo o trabalho inteiro, né? Você se aproveita de histórias que já estão meio que ditas, que já estão na cabeça das pessoas, e você só vai trocando os personagens. Essa narrativa de que maconha é coisa de bandido, ou de que é coisa de gente ociosa, ou de que estraga, e de que mata, de que arrebenta vidas, é uma narrativa que está muito entranhada na mentalidade, né? Então ela é um baita atalho para o repórter mais preguiçoso, que não se deu ao trabalho de apurar e de conversar e de descobrir os especialistas, descobrir quem entende do assunto. Ele simplesmente deixa entredito essas certezas que já estão na cabeça das pessoas. Tem uma coisa que eu acho que é muito clara: quando se fala de drogas, a imagem de fundo que as pessoas tendem a usar na mídia é da Cracolândia, né? É a cena símbolo do uso de drogas, e por causa dessa preguiça, né? Porque essa é a narrativa que as pessoas esperam, porque você não quer fazer uma matéria que já comece contrariando tudo aquilo que as pessoas acham que sabem sobre o assunto. Agora, eu sinto sim, e tenho que confessar que eu não sou um grande telespectador, não sou uma pessoa que assiste muita televisão, mas eu percebo bem claramente em coisas que eu tenho assistido ou coisas que eu tenho lido, pelo menos uma tentativa de problematizar, de mostrar que, beleza, tem crime envolvido quando se fala de drogas e do mercado de drogas. É verdade que quase nunca se fala que esse crime está mais ligado à proibição do que às drogas em si, né? Isso é muito omitido do debate. Mas, assim, começam a aparecer outras narrativas. Eu mencionei a história do ilegal, essa é uma das outras novas narrativas que surgiu nos últimos anos e que realmente estava ausente do debate, né? Beleza, maconha é aquela substância que o traficante vende, que é apreendida junto com metralhadoras e com maços de dinheiro de tempos em tempos e que você vê no noticiário policial. Mas maconha também é essa substância que pode salvar a vida de uma criança.
e que está envolvida em aumentar a expectativa de vida de alguém que tem esclerose múltipla, que pode ser a diferença entre a vida e a morte de alguém se tratando de câncer. Eu estou citando casos extremos, mas que fazem parte desse cenário tremendamente complexo e variado, que é os milhões de pessoas que usam maconha por algum motivo. Esses motivos podem ser positivos e podem ser negativos. Não é mentira que tem gente que tem a vida prejudicada de alguma forma pelo uso da maconha. Não é mentira isso. Isso é uma narrativa, e você vai encontrar histórias que comprovem essa narrativa. Tem gente que realmente entra num padrão de vida que mistura depressão com falta de motivação, e que entra num padrão de uso de maconha que pode atrapalhar a vida dele. Mas também não é mentira que tem gente que provavelmente morreria sem maconha, né? Entre um extremo e outro, tem uma maioria, talvez 80%, de gente que tem um uso mais ou menos inofensivo de maconha, tirando alguns benefícios de vez em quando e alguns malefícios em outros momentos, né? É uma substância complexa e as razões para usar a maconha são milhares, milhões. A narrativa tradicional era aquela narrativa simples, né? Maconha mata, portanto o único jeito de lidar com ela é proibir, e se proibir ela vai deixar de existir e você vai salvar um monte de vida por isso. É simples essa narrativa, a gente adora a narrativa simples, né? Então ela colou, mas ela está errada em cada passo desse raciocínio. Ela está errada. Primeiro que não mata, já está bem claro que a letalidade da maconha é bem menor do que a da aspirina. Segundo que a ideia de proibir para evitar que ela mate é uma ideia ruim, porque a proibição não melhora os padrões de uso e não reduzem o uso, não reduz o uso. Aparentemente, na verdade, a proibição está ligada a uma série de dinâmicas complexas que acabaram levando a um aumento do uso de outras substâncias, inclusive. E claramente a proibição não evita que as pessoas façam mal a si próprias com drogas, né? Pelo contrário, de certa forma, ela tira o olhar de pessoas que poderiam estar cuidando desses usuários, tiram o foco do cuidado e elas podem a proibição pode acabar amplificando muitos riscos associados a drogas. Então essa narrativa desmoronou. Não tem mais como defender em sã consciência, é claro. Se você é o Osmar Terra, e tem algumas pessoas que se aferram a essa narrativa, eu não sei dizer se é por má intenção, se é por uma decisão consciente de manipular e de enganar as pessoas, ou se é simplesmente por ignorância, por não saber. E pode ser gente iludida. Eu acredito nisso. Eu acredito que tem gente que realmente bem intencionada e que não percebe que está fazendo bobagem, né? Então tem gente muito aferrada. É duro isso. Narrativas muito entranhadas na cultura são muito difíceis de contrariar e de reverter. Elas continuam vivas, elas continuam aparecendo na imprensa, não porque haja uma conspiração da imprensa, mas simplesmente porque as pessoas que trabalham na imprensa ainda acreditam nessa narrativa. Eu pensei por acaso que eu pensei na história da manga com leite, que é uma história de que se você beber leite depois de comer uma manga, pode passar muito mal até morrer. E eu soube que a história era contada para evitar que os escravos bebessem o leite das vacas, porque eles tem essa tese, né? Então, até hoje a gente acredita nessa história, né? Eu tava associando aqui o que você comentou do julgamento do STF em 2011 sobre a marcha da maconha, que deu um grande avanço no sentido de a gente poder falar mais abertamente, não correr o risco de ser processado, ainda que não fosse preso. Muita gente era processada por apologia, né? Por simplesmente falar de drogas. E depois dessa decisão em 2011, as pessoas começaram a ir mais às marchas, a gente começa a ver algumas personalidades participando da Marcha da Maconha, aparecendo mais na mídia. E agora, em 2015, a gente está tendo de novo no STF o julgamento da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal.
que motivou algumas personalidades, inclusive, a postar fotos no Facebook com baseados, né, e sair do armário, ou que nem dizem outras pessoas, abrir a gaveta e mostrar que tipo de entorpecente tem dentro da gaveta. Você acredita que esse movimento de saída coletiva do armário, de personalidades, os heróis, né, da mídia, falando que também fazem uso da maconha, pode ajudar a avançar esse debate? Eu acredito sim, porque a gente está falando de uma questão que é mais do que tudo cultural e mais do que tudo simbólica, né? É assim, tem pouquíssima gente levando vantagem do jeito que as coisas são hoje em dia. É claro que tem alguns interesses específicos, né? O pessoal que é dono de comunidades, que trata dependentes, que, portanto, está bem acomodado e gostaria que tivesse mais financiamento estatal para os seus projetos. As pessoas que vendem arma, ou os traficantes. Tem algumas pessoas que ganham com o sistema do jeito que ele é. Mas se você for pensar no interesse mais amplo da sociedade, o jeito que o sistema é hoje, ele é muito ruim para a grande maioria das pessoas. Ele é ruim para as pessoas que usam maconha, sem dúvida nenhuma, mas ele é péssimo para as pessoas que acham que os outros não deveriam usar maconha. Ele é péssimo para as pessoas que não gostam de drogas, porque nunca teve tanta gente usando drogas quanto hoje com a guerra às drogas, né? A guerra às drogas piorou o problema em todos os aspectos, né? Então, assim, se fosse só uma questão de interesse público, é óbvio que essa política ridícula, utópica e fracassada já teria acabado muitos anos atrás. Por que não muda? Não muda porque tem uma coisa cultural muito entranhada, né? Não muda por preconceito, não muda em parte porque as pessoas que são a favor da mudança, elas se sentem minoritárias, elas não se sentem à vontade de falar muito abertamente disso, elas têm medo do que isso pode fazer com a carreira delas, né? Gente que é historicamente associado ao antiproibicionismo, muito comumente reclama de ser excluído de certos grupos de poder porque fica com fama de maconheiro. Né? Então tem um estigma que é um estigma cultural. Nesse sentido, eu acho que gente aparecendo em público, do mesmo jeito que isso teve um impacto grande na discussão sobre a normalização da homossexualidade, do mesmo jeito que isso teve um impacto grande numa abertura do debate sobre o aborto. A ideia de que a verdade é essa, cara, não importa quem você seja, não importa que igreja você frequente, provavelmente tem algum maconheiro que você gosta muito. Você pode até não saber, mas assim, eu não tenho dúvidas de que você assobia empolgado alguma música composta por um maconheiro. Provavelmente foi composta sob inspiração da droga, né? Mas você não sabia disso, né? Eu acho que o paralelo com a homossexualidade, eu acho que é um paralelo interessante, né? Que foi essa descoberta, né? Aquilo que era visto como uma doença ou um distúrbio ou uma coisa antinatural, de repente você se dá conta que você está cercado de gente que você gosta e que é homossexual, né? E que por muitos anos sentia que não podia falar disso. Então acho que tem essa questão simbólica que está rolando agora, assim, que eu acho interessante. E que é algo que eu estava meio que esperando há bastante tempo. Esse movimento de sair do armário sempre foi muito delicado, né? Sempre foi muito delicado falar disso em público. Eu ficava pensando, vai ter um impacto no dia que as pessoas começarem a fazer isso. Acho que o Supremo teve um papel importante aí de disparar essa conversa. E é interessante ver o papel do Supremo, né? Na nossa democracia tão imperfeita, nossas instituições tão precárias, né? Uma democracia tão cheia de falhas, mas bem ou mal a gente acho que ainda tem alguma fé de que avanços para corrigir injustiças, prejuízos a minorias, ou leis que não fazem sentido algum, pelo menos no Supremo você pode confiar que essas discussões podem florescer, né? Hoje em dia o Congresso Nacional, por exemplo, está tão desconectado de qualquer noção de interesse público, né? Você não tem nenhuma esperança de avanço sobre quase nada vindo do Congresso Nacional. Eu tenho alguma esperança de alguns avanços vindo do Supremo.
Muito curioso essa sua comparação, esse paralelo com a questão da homossexualidade, né, e do movimento pelas liberdades sexuais, porque mesmo depois que a gente teve mudanças legislativas, né, jurídicas em respeito ao entendimento do que é isso, que não é uma doença, que não é uma degeneração, mas que é uma opção pessoal, a cultura, né, para mudar, vai a reboque, leva muito tempo, até hoje a gente tem esses casos de homofobia, de violência contra homossexuais. E acho que com a maconha não vai ser diferente, né? A gente vai talvez ter uma mudança jurídica que vai anteceder uma mudança cultural que vai vir a reboque. E aí eu queria perguntar para você, Denis, aproveitar aqui já que estamos invertendo os papéis, eu estou fazendo o papel de entrevistador, jornalista, eu vou te dar o papel de profeta, que você fizesse para a gente. Quanto tempo você acha que leva? Seja para juridicamente mudar alguma coisa, seja para, em termos culturais, a gente começar a ficar um pouquinho mais próximo da normalização aqui no Brasil? Olha só, eu acho que tem um processo gradual que está em curso. Eu acho que se você voltasse no tempo 1 ano, ou 2 anos, ou 5 anos, e contasse como as coisas são hoje, ia ter um monte de coisa que ia deixar... É mesmo, sério. Sério que tem uma normalização acontecendo nas grandes cidades, isso é muito claro, mas em boa parte do Brasil, né? As pessoas... A paranoia diminuiu, a chance de ser encarcerado por usar maconha é muito reduzida, a não ser nos bairros pobres, né? Eu acho que esse apartheid no jeito de tratar o usuário de droga é talvez o maior problema ligado a esse assunto hoje. E a verdade é que tipo, o cultivo explodiu, o acesso à droga de alta qualidade aumentou, tem um monte de passos nesse processo que foram dados. E eu tenho a sensação que esse processo vai continuar avançando em passos curtos, graduais. Eu tenho a sensação também que o Brasil, hoje em dia, a gente está muito travado como democracia. Eu acho que a gente vive um momento de polarização extrema, um momento também em que os progressos sociais que a gente conquista, eles estão gerando uma reação muito forte. E os grupos mais conservadores, principalmente a bancada evangélica, né, que é uma bancada muito, muito diversa, gente muito diferente, gente de esquerda, gente de direita, mas gente que tem em comum uma bandeira pela preservação dos valores morais, né? Então, eles veem esses avanços acontecendo e o que a gente está percebendo é que está rolando uma reação muito extremada e muito irritada, né? Por exemplo, agora o STF está votando a descriminalização e você vê um monte de mobilização, você vê que os caras não sabem nem o que o STF está votando. Deputado não entende o que o STF está votando, né? O STF, que o Osmar Terra, não é por acaso. Você lê as coisas que ele está escrevendo e fala assim, mas o cara não está lendo, ele não está acompanhando a discussão, porque ele está discutindo como se fosse a legalização da maconha que tivesse acontecendo e não é isso. E daí eu não sei, talvez ele não esteja entendendo, ou talvez ele esteja entendendo muito bem, mas está percebendo que é uma chance de manipular medos sociais. Eu estou achando muito difícil acontecer aqui no Brasil tão cedo o que está para acontecer no Uruguai, uma mudança institucional planejada, conduzida pela liderança política, conduzida pela presidência da República. O assunto está muito incendiário. Acho que os avanços acabam tendo que ser mais graduais e estratégicos, assim, né? Talvez, por exemplo, com essa mudança que pode acontecer agora a partir do STF, a descriminalização e declarar inconstitucional encarcerar usuários de drogas, talvez isso abra brechas que acabe levando a uma aceitação do cultivo, que não vai se dar com uma lei que vai passar no Congresso, mas vai se dar com uma batalha judicial, cultivadores que vão ser presos e gente que vai questionar a constitucionalidade de prender cultivadores para uso pessoal, já que a decisão do STF, que eu não sei se vai passar ainda, mas eu estou acreditando que vai passar, eu acho que o cenário é favorável. Eu escrevi um artigo uma vez fazendo um paralelo entre a escravatura no Brasil e a guerra às drogas, né? O Brasil conseguiu o feito de 30 anos depois de um consenso global
de que escravidão não é legal, de que era uma coisa errada e que tinha que acabar. E mesmo aqui, todos os grupos políticos já tinham concordado que escravidão é errada, e ainda assim os caras conseguiram manter por mais 30 anos com esse discurso, o Brasil não está preparado, né, como se fosse ter um escarcéu, uma baita confusão no momento que acabasse a escravidão. E é claro que não ia ter, né? Assim como uma legalização de certas drogas não iam... É o que a gente está percebendo, por exemplo, agora no Colorado, né? O governador do Colorado que a gente entrevistou recentemente, ele falou que a principal notícia sobre a legalização da maconha no Colorado é que não teve muitas notícias, de que nada mudou muito. Mas agora o Estado arrecada imposto, agora tem mais controle sobre esse mercado, agora tem gente que era bandida e que virou cidadão produtivo, que contribui com a política fiscal do Estado, que emprega a gente dentro da legalidade, melhorou a vida para um monte de gente. A questão é que a guerra contra as drogas é uma ideia errada. É errada em muitas dimensões e por muitos motivos, né? Agora, enfrentá-la de frente, encerrar essa guerra, eu acho que o Brasil tem uma capacidade quase infinita de postergar a resolução do conflito. Eu tenho a sensação que a gente vai ser um dos últimos países latino-americanos a dar esse passo. E talvez um dos últimos do mundo. Ou melhor, eu acho muito difícil que a gente atrase mais nessa discussão do que a Ásia. A Ásia tem alguns traumas e algumas questões culturais que talvez atrapalhem esse debate lá. Mas eu vejo a legalização acontecer na Argentina, na Colômbia, no México, até no Suriname, antes de acontecer aqui. Então, mas eu acho que tem uma certa inevitabilidade, sim, porque tem um limite do quanto você pode repetir algo que é obviamente errado, né? Ainda mais quando é algo que custa caro pra caramba, né? Você vai lá e faz bobagem por 1 ano, por 10 anos, por 100 anos, tem uma hora que não faz mais sentido, ainda mais no momento de crise econômica, em que jogar dinheiro fora, que é o que a gente tem feito com a guerra às drogas, né, tipo um orçamento gigantesco para o departamento de enxugamento de gelo, uma hora as pessoas vão se dar conta que isso não faz sentido, né? Eu sei que você me incumbiu aqui de fazer a profecia. Eu não tenho ideia, para ser bem sincero. Se eu for chutar um prazo, vai ser um chute. Eu acho que tem tantas variáveis e coisas, por exemplo, a eleição da Dilma, o primeiro mandato da Dilma, ninguém sabia disso, ninguém nem esperava disso, esperava isso, mas o que a gente foi percebendo depois é que foi um atraso de 8 anos nesse debate no que se refere a avanços institucionais. Porque ela não queria, pessoalmente, ela não queria que esse assunto avançasse. Ela tem essa visão estigmatizada e preconceituosa, está na cabeça dela, né? Não tem como saber, né? Hoje em dia você não vê nenhum grupo político relevante, articulado. Tem alguns grupos políticos relevantes, mas sem nenhuma chance de conquistar bancadas grandes ou cargos majoritários, né? O PSOL não vai ganhar uma eleição majoritária, nem maioria no Congresso. E os grupos políticos que estão realmente disputando o poder, você não vê nenhuma grande vontade de mudar mais profundamente essa grande injustiça, né? Então eu acho muito difícil a gente ver uma mudança radical no sistema na próxima década. Eu acho que a nossa mudança vai ser a reboque, assim como foi com a escravidão. A gente não vai mudar porque a gente vai amadurecer e perceber que tem que mudar. A gente vai mudar porque vai dar vergonha, porque a gente vai olhar em volta e falar assim, cara, a gente está mantendo uma política arcaica que não faz nenhum sentido, que custa uma fortuna, que está travancando o progresso desse país. Ninguém mais mantém essa política, a gente vai ficar envergonhado e daí a gente vai mudar. Então, eu acho que faz sentido ficar torcendo pela mudança nos Estados Unidos, porque é isso, porque tem uma mentalidade colonizada aqui que as pessoas vão falar assim, pô, se eles mudaram, eles convenceram a gente a declarar essa guerra. O que ninguém percebe, a bobagem disso é que assim, maconha é uma planta especialmente propícia a climas tropicais, né? O Nordeste brasileiro tradicionalmente tem variedades de imensa qualidade.
E o que a gente está fazendo é abrindo mão de um mercado super promissor, talvez um dos mercados mais promissores para pensar a farmacologia do futuro. E quem está dominando esse mercado, ironicamente, é cada vez mais os Estados Unidos, que foram quem inventaram isso de que maconha não tinha nenhum potencial medicinal. É muita ingenuidade, né? É muita ignorância, mas fazer o quê? E quem sai perdendo é o povo, né, brasileiro, é o nosso país que poderia estar aí tirando proveito, né, dessa qualidade geográfica para a produção dessa planta e fazer pesquisas, e não, a gente tá atravancado. Por isso que eu acredito, minhas profecias também são um pouco pessimistas em relação ao Brasil, e eu defendo tanto a Marcha da Maconha, que as pessoas saiam, não fiquem só torcendo, mas que saiam às ruas, que façam a militância dentro de casa, com a família, que saiam do armário, porque vai depender muito mesmo desse movimento popular. Não vai ser de um líder do executivo, não vai ser do nosso legislativo, e o judiciário também vai tratar o tema bem sutilmente, né? Então, Denis, eu acho que foi impecável a sua apresentação aqui, ajudou bastante a esclarecer essa questão da imagem da maconha, não só na mídia, mas no imaginário público. E deixo aí a palavra, passo a bola para você finalizar, passando uma mensagem final para quem está assistindo, se quiser dar uma palavra tal. A palavra é tua. Eu acho que foi um prazer estar aqui, prazer conversar contigo, Profeta, prazer participar do Conabis no meio de tanta gente legal. Para mim, acho que para mim uma coisa que eu tenho muita certeza é que essa grande injustiça chamada guerra às drogas, ela muito raramente termina porque os políticos chegam a um acordo de que vão acabar com ela. Ela tende a terminar porque a sociedade decide dar um basta nela. O que está acontecendo no Uruguai é uma exceção, né? Bom, o Uruguai é exceção em muitos aspectos, né? O Mujica está longe de ser o presidente comum, né? Não tem muitos países do mundo que tem uma figura como ele de liderança. O que aconteceu em quase todas as partes, nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal até, apesar de que Portugal teve um movimento mais decisivo do governo federal, mas o que a gente vê nos países, e mesmo na Holanda, você vê que a articulação social, a decisão partiu da sociedade e o Estado não teve outro remédio senão acompanhar. Nos Estados Unidos isso está se dando de um jeito dramático até, né? Quase todas as mudanças são super profundas, na verdade os lugares onde as mudanças estão sendo mais profundas são nos Estados Unidos, né? O caso do Colorado, do estado de Washington e agora do Alasca, do Oregon, do Distrito de Colômbia, são regimes. É uma mudança revolucionária que está acontecendo com o mercado de maconha nesses lugares. Em todos eles, sem exceção, essas iniciativas se deram a partir de iniciativa popular, a partir de abaixo-assinados que levaram à inclusão de referendos nas eleições, e a população foi lá e votou a favor desses referendos. E em vários desses lugares teve uma articulação dos dois grandes partidos políticos americanos contra esses referendos, né? Democratas e republicanos se juntaram para falar, gente, não faz isso. E as pessoas falaram assim, vocês não sabem nada. E votaram aquilo que estava certo, né? E os resultados estão vindo. É claro que o nosso sistema político é menos democrático, é mais atravancado, tem menos possibilidades de uma iniciativa da sociedade virar lei. Os partidos dominam, e os partidos são tremendamente autoritários aqui. Mas eu acho que as mudanças estão vindo de baixo para cima. As mudanças vão acontecer quando o resto de nós aqui decidir que chegou a hora delas acontecerem. Cara, perfeito. Obrigado pela sua presença aí. E é isso, pessoal de casa. Estamos acabando o Conabis 2015, mas não fica chateado não, que ano que vem a gente vai ter mais uma edição melhor, com mais tecnologia aí. E vamos lá, vamos seguir nessa luta que está na nossa mão aí, grande parte dessa mudança. Não dá para ficar esperando vir de cima, não. Valeu, Profeta. Valeu, galera. Um abraço. É isso, oficialmente.